Olá, seja bem-vindo a mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela sua rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Hernani, eu moro e trabalho na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Sou pastor das congregações Cristo Redentor de Canela e também São Pedro de São Francisco de Paula. E hoje, no nosso programa Crescendo em Cristo, eu quero fazer com vocês a leitura e alguns comentários a respeito do capítulo 11 do livro bíblico de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 11 do livro de Gênesis, ele marca um princípio e um fim, ou um fim e um princípio, melhor dizendo. O fim é marcado por meio da confusão das línguas, o episódio ali da Torre de Babel. E o princípio é marcado com a genealogia, de Noé até Abraão, o início, então, da história dos patriarcas. Por isso, nós faremos a leitura, então, em duas partes. Primeiro, eu vou fazer a leitura do capítulo 11, os versículos 1 a 9, e depois, na sequência, farei a leitura do versículo 10 até o 32, até o final do capítulo 11. A leitura eu a farei na Bíblia conforme a Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, abra aí no capítulo 11 de Gênesis ou então acompanhe atentamente a leitura que eu farei. Então vamos lá para a leitura. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiam do Oriente e chegavam à planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam pinche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Você que está acompanhando a programação da Rádio CPT, se você acompanhou já os programas anteriores, Crescendo em Cristo, você observou que nos versículos 6 a 9 ou 6 a 10 ali está o relato acerca do dilúvio, a história do dilúvio, onde é então retratado, sim, o juízo de Deus para com a humanidade que se afastou novamente de Deus, mas também é retratado de forma muito especial o amor, a misericórdia de Deus, a salvação por ele providenciada para Noé e para a sua família. No capítulo 9, então, Deus fez uma aliança com Noé e botou o arco-íris no céu como uma lembrança, e sinal da sua aliança com o ser humano, aliança com a humanidade. Já no capítulo 10, nós temos então o relato ali dos primeiros descendentes de Noé, e o capítulo 10, então, ele termina dizendo que todas as nações da terra descenderam de Noé. O que para nós, cristãos, que lemos a Bíblia, que sabemos que esta é a palavra de Deus, portanto a verdade, que é de fato assim, todas as nações da terra descenderam de Noé, que saiu da arca com a sua família e dali então repovoaram a terra novamente. Pois bem, o capítulo 11, que é objeto da nossa leitura e da nossa reflexão hoje, ele inicia nos informando então que todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. E chegamos então ao relato da Torre de Babel. Talvez a pergunta que é, o que é que está em jogo? Qual é o problema de construir uma cidade, de construir uma torre? Onde está o problema? O maior problema dos construtores da Torre de Babel, na verdade, foi o orgulho e a vaidade. Este é o problema.
Este é o problema do ser humano, este é o problema do ser humano por causa do pecado que habita no ser humano. Agostinho, um dos pais da igreja, ele escreveu exatamente isso. Ele diz que foi o orgulho que confundiu as línguas. Foi isso que aconteceu. E aí o que nós podemos observar aqui é que nem sempre a união dos seres humanos, embora né, estarmos unidos, embora os seres humanos se unirem em prol de objetivos comuns, a princípio isso é bom, isso é importante, é necessário, mas o que pode se observar é que nem sempre a união dos seres humanos traz um fim proveitoso. Por isso, então, é melhor a divisão, né, que não haja união, do que se houver uma apostasia coletiva, por exemplo. Ou seja, é melhor que não haja união do que todos juntos estejam unidos e andando longe do caminho do Senhor, andando longe de Deus. Tá? Derek Kidner, né, um comentarista bíblico, ele escreve: afinal, a divisão é também a justa disciplina aplicada por Deus ao ser humano insubordinado. Se nós falamos aqui de divisão, né, como eu disse, nem tudo o que as pessoas se unem para fazer tem um fim proveitoso. Poderíamos aqui, inclusive, fazer um pequeno parênteses e falar um pouco a respeito de ecumenismo. Tá? Eh, eh, não é legal, por um lado, dizer assim, há tantas denominações cristãs, se é um Deus só, por que não nos unimos todos e formamos uma só igreja? Tá? Por outro lado, é melhor que haja a separação do que todos estejam afastados da doutrina verdadeira e andem longe do caminho do Senhor. E é claro, esse texto ele tem uma ligação com o Pentecostes, lá no Novo Testamento. Tá? Inclusive, esse texto muitas vezes vai aparecer como uma das leituras, a leitura do Antigo Testamento, no culto de Pentecostes. Tá? E aí o que nós vemos? O orgulho, a vaidade, o pecado humano, eles fizeram, a consequência disso foi a separação, tá? Também das pessoas. E em Cristo, agora, chamados, né? O Espírito Santo age em nós e nos chama através do Evangelho, nos ilumina com os seus dons, e agora nós então somos unidos em um só corpo que é a igreja, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, conforme nós confessamos lá no Credo Apostólico. Estamos falando aqui, para você que é luterano, essa deve ser uma terminologia provavelmente bem conhecida, a diferença entre igreja visível e igreja invisível. Visível, a denominação religiosa, e aquilo que você pode ver, onde pessoas cristãos se reúnem em torno da palavra e dos sacramentos. A igreja invisível, o conjunto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, o seu Senhor e Salvador. Uma outra pergunta que cabe aqui é: até onde vai o orgulho humano? Esse ser humano que explora a Lua, que explora outros planetas, que produz vacinas, a pergunta é: ele ainda precisa de Deus? Ou ele é tentado a se esquecer de Deus? Tá? A tentação ali no episódio da Torre de Babel é deixar o nome de Deus de lado e tornar célebre o próprio nome. Esse é o problema ali. Essa é a grande tentação. Está em jogo aqui o primeiro mandamento e também o segundo mandamento. No primeiro mandamento, Deus diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus. Não tenha outros deuses. O que você precisa de bom, procura junto a mim, busca junto a mim, eu quero te ajudar. Tá? Aquilo de bom que você tem, reconheça que é dádiva, é bênção que vem de minha mão, da mão do Senhor. E aí o segundo mandamento, ele trata do nome de Deus. Há uma sequência lógica. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, aquele que reconhece que ele é Deus, que o Senhor é Deus, e que dele podemos buscar tudo o que nós precisamos, a ele devemos tudo o que nós temos, obviamente esta pessoa também vai tratar de querer engrandecer, glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus e não de engrandecer e glorificar o próprio nome. Por isso, um outro aspecto que precisa ser ressaltado aqui, quando nós olhamos para essa história da Torre de Babel, é a importância de ensinar a palavra de Deus para as futuras gerações.
para as próximas gerações. A importância de pais ensinarem as histórias da Bíblia para os seus filhos, de ensinar a história da própria congregação para os seus filhos, de levar os filhos para a escola bíblica, para os cultos, para a instrução de confirmandos, de incentivar os jovens a participar das uniões juvenis, dos grupos de jovens, das congregações e assim por diante. Por que isso é tão importante? Lembre, quem são as pessoas que constroem a Torre de Babel? São os descendentes de Noé. É como se eles tivessem esquecido, tá? O que havia acontecido ou por que Noé venceu o dilúvio. Na verdade, não foi Noé quem venceu o dilúvio, Deus venceu. O problema ele não está em construir ou fazer grandes coisas. Esse não é o problema. Se nós pensarmos, Noé construiu algo grandioso. Ele construiu um barco gigante, uma arca. Mas qual foi a diferença? A diferença foi que Noé o fez obedecendo a Deus. E não por orgulho, não por vaidade, não para tornar o seu nome célebre. Aliás, referindo-se a esse texto aqui da Torre de Babel, Lutero fala também em seu comentário sobre política. Está no volume 6 das obras selecionadas de Lutero em português. E ali ele faz uma comparação, lembrando como o ser humano, quando chega ao governo, ou querendo chegar ao governo, e quando chega lá, como muitas vezes o ser humano, então, na maioria das vezes, se esquece de Deus e quer andar conforme os próprios desígnios e quer tornar célebre o próprio nome. Permitam-me fazer a leitura. Diz assim: cada qual acha que se estivesse no governo, faria as coisas de modo maravilhoso. Esses são os mestres sabichões que, de tão sábios, são capazes de segurar o cavalo pelo traseiro e só sabem criticar e decompor outras pessoas. Quando conseguem apoderar-se do poder, tudo vai à ruína. Pessoas dessa espécie não louvam nem agradecem a Deus. Também não admitem que isso seja dom de Deus ou que deveriam orar e invocar a Deus por ele. Pelo contrário, são tão presunçosos que acham que a sua razão e sabedoria são seguras a ponto de não poderem errar. Querem ter a honra e a glória de saber governar melhor do que os outros e fazer todas as coisas bem feitas, como se o bom velhinho, referindo-se a Deus, tivesse que ficar sentado, ocioso, sem ter nenhuma participação. Pois é justamente isso que ele faz vistas grossas e permite que os filhos dos homens comecem a construir atrevidamente a sua torre de Babel e a acabem. Depois ele intervém, dispersa-os e destrói tudo, de modo que ninguém mais entende o que o outro diz. Bem feito para eles, pois excluem a Deus de seus planos e, como Deus, querem ser suficientemente sábios eles mesmos, querendo para si a honra que compete exclusivamente a Deus. Essa é a grande tentação. O ser humano sempre quer tirar a honra de Deus, em vez de glorificar e tornar grande o nome de Deus entre as pessoas. O nome de Deus é grande por si só, mas suplicamos que ele também seja grande entre nós. O ser humano, em vez de fazer isso, muitas vezes quer tornar o seu próprio nome grande. E aí, como eu disse antes, voltando ao nosso texto, o caminho vai ser reverso ali no Pentecostes, no Novo Testamento, quando nós temos, então, a salvação por graça pela fé em Cristo Jesus, a salvação que não é para os soberbos, para os orgulhosos, para os vaidosos, mas sim para os que se sabem e reconhecem pobres e miseráveis pecadores, aqueles que reconhecem que precisam de Deus e que ouvem, então, entendem, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. E aí vai começar a história dos patriarcas aqui, percebem como há uma sequência aqui, onde então nessa história dos patriarcas será renovada a promessa de Gênesis 3,15 da vinda de um Salvador. E então diz assim, a partir do versículo 10. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho, Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá.
Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber, e depois disso Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Chegamos então agora em Abrão. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abraão, e de Naor e de Arã. Arã foi pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto seu filho Abrão e seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Chegamos então aqui, né, no momento em que há essa transição. São enumeradas as gerações desde Noé até Abrão. Então, Abrão, filho de Tera, e agora então começa a história dos patriarcas. Há aí uma diminuição gradativa da idade que os seres humanos alcançam, vivem, né? Também há uma diminuição da idade própria para a reprodução, isso chega perto ao que nós temos hoje. Por exemplo, Abrão e a sua esposa, com 90 anos, já eram idosos para gerar um filho, quando então, por milagre, nasce Isaque, o filho da promessa. E agora, então, ingressamos, né, chegamos ao final do capítulo 11 e ingressamos no início da história agora de Abraão, dos patriarcas, né, onde então haverá a renovação ali da promessa de Gênesis 3:15. E fica o convite para que você não deixe de acompanhe aí os próximos programas Crescendo em Cristo, quando então, nos próximos capítulos, será lida a história e comentada a história que segue aí com o patriarca Abraão. Foi uma alegria compartilhar este momento de leitura com você. Continue ligado na Rádio CPT, que o bondoso Deus te abençoe e te guarde, fique com Jesus e um grande abraço. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br. E acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.